utilizá-la e não sabem da onde saiu esse 11, certo? A regra do 11, o 11 é um número que não existe, mas que a gente cria, a gente pode criar. Quando criar a regra do 11 e quando utilizá-la? Somente quando a empresa que eu trabalho não possui a coloração pronta ou o tonalizante. E uma aguinha, meninos. Uma aguinha e tudo mais, para que a gente consiga falar aqui esses 40 minutos de boas. Bom, gente, a nossa aula ela vai ser específica de prática, mas eu preciso que você pegue papel e caneta, porque também vai ser importante a anotação. Existe uma matemática na hora de fazer as nossas misturas, que envolve a regra do 11, como todas as outras misturas. Quando que a gente cria alguma cor? Quando a empresa que a gente trabalha não possui aquela cor pronta. Não existe a necessidade de eu criar um produto para esfumar raiz, uma cor para esfumar raiz, se a empresa que eu trabalho já tem a coloração pronta. Entenda, são poucas as empresas que trabalham com todas as linhas e numerações e nuances e tons. É muito difícil. Mas as grandes empresas, elas trabalham com uma cartela muito vasta de tons e grande parte das vezes você não precisa criar outras cores. A Mixiuse trabalha com uma linha muito completa e justamente por isso eu não crio tantas cores, tá? Eu trabalho com a regra do 11 sim, de uma maneira que eu possa ensinar vocês e também às vezes que eu não tenha uma cor X pronta ou que eu não tenha no meu estoque. Então, a regra do 11 também serve para que eu não precisa ter um grande estoque no meu salão de beleza e investir tanto assim em tantas cores, em ter todas as cores que eu preciso, mas sim entender um pouquinho sobre as nuances e como neutralizar e intensificar tons utilizando a regra do 11, tá? E criar cores. Obrigada. E nós vamos falar sobre essa regra hoje, tá? Tirar um pouquinho das dúvidas. Papel e caneta na mão. Se você não tem uma Maria em casa, pegue uma modelo amanhã, ou pegue uma modelo, ou pegue e aplique na sua cliente que vamos aprender hoje. Eu peguei justamente a Maria, que é loira, e ela gosta muito de participar das lives, ela não é nada tímida. E eu vou utilizar ela como um exemplo, tá? O fundo natural da Maria. Então, para que vocês consigam entender melhor. Gente, vamos anotar então? Antes da gente começar essa aula com tudo, eu preciso que vocês entendam que essa aula, ela tem prática e tem teoria. Porque a prática e a teoria fazem parte dos 4 pilares para você ter sucesso nessa profissão. Quantos de vocês desejam ter sucesso nessa profissão? Eu, quando comecei nessa área, eu desejava muito sucesso. E o sucesso para muitos pode ser dinheiro, para outros pode ser uma independência ali, independência dos seus horários, né? Eu poder organizar os meus horários para estar com a minha família, com meu filho. Para outro sucesso pode ser reconhecimento, para outro sucesso pode ser número de seguidores no Instagram, para muito sucesso, enfim, pode ser muitas coisas, né? Para outro sucesso pode ser uma agenda super lotada, pode ser uma mecha bem cobrada, cara, com valor mais alto. Mas para mim o sucesso significava realmente ganhar mais dinheiro e poder estar com meu filho sempre. Esse era o desejo do meu coração. Eu só seria realizada e feliz numa profissão se eu pudesse ganhar dinheiro e juntamente com isso ter mais tempo com a minha família, poder levar o meu filho no médico quando necessário, poder estar com meu filho, poder ver ele crescer, falar, caminhar, dar os primeiros passos do meu lado. E realmente hoje eu me considero uma pessoa de muito sucesso por ter conquistado tudo isso. O resto, o que veio acontecendo, seguidores, número de clientes, cartela, reconhecimento em rede social e cursos, enfim, tudo foi consequência do meu sucesso inicial e da minha meta inicial que eu tinha. Hoje eu almejo outras coisas. Depois que a gente conquista mais coisas, a gente quer sempre mais. Isso é errado, Débora? Não é errado. Errado é a gente desistir dos nossos sonhos. Eu tenho ouvido e lido muitos comentários ali no direct de pessoas me relatando que estavam quase desistindo da profissão
e após começar a maratona de live, estão tendo um gás a mais para continuar. Ou pessoas que estavam pensando em trocar de profissão nesse período e justamente agora veio essa pandemia, esse coronavírus. Mas eu digo uma coisa para vocês, sempre vai existir algum empecilho, sempre vai haver alguma coisa nos barrando de prosseguir, de continuar no nosso sonho. Mas o que a gente deve fazer é não utilizar esses muros como realmente um empecilho, como um muro que a gente não possa ultrapassá-lo. Eu não preciso quebrar o muro, eu preciso usá-lo como uma escada e subir ainda mais para alcançar os meus sonhos. Então eu tenho que usar desse momento de crise agora é o momento. Talvez se eu me erguer neste momento de crise, lá na frente, gente, eu vou estar muito melhor. Se eu conseguir me manter agora, neste momento, nessa situação mundial, com certeza, daqui a 5, 6 meses, eu vou estar muito melhor do que agora. Então, eu preciso usar este momento e esta crise para me reerguer e para me reinventar e para entender por onde eu devo andar para conseguir o meu sucesso, independente de crise, independente de muros, independente de qualquer outra coisa. Então, esse é o meu desejo para vocês e é esse o objetivo que eu tive para fazer a maratona de lives. Foi esse o gás que eu tive, né? Eu decidi criar essa maratona de lives para mostrar para vocês que é possível sim se reerguer em meio à crise e começar do zero nesse momento. E é possível sim ultrapassar qualquer barreira e utilizar elas como muro, né? E aprender mais ainda com aqueles nossos erros e ver como é simples e como é fácil aprender algo novo e como é importante estar por dentro, porque o nosso cliente consegue observar isso. Esse momento de quarentena, para muitos pode ser meio tenso, mas entenda que esse é o período que todo mundo está em casa. E estão fazendo o que em casa, nosso público? O nosso público-alvo, que são os nossos clientes, eles estão fazendo o que nesse momento? É o período que eles mais estão com o celular na mão, porque eles não têm o que fazer. Então, quando a gente está com o celular na mão, se a gente vê algo de valor, a gente deseja aquilo. Então, esse é o seu momento de postar e divulgar o seu trabalho. Não estou trabalhando agora, o que eu faço, Débora? Poste que você está se reinventando, e está estudando e está criando coisas. Pegue trabalhos velhos e poste novamente no seu feed. Mostre que você tem conteúdo. Fale sobre produtos. Faça vídeos. Tenho vergonha. Esse é o momento de você ir para o seu quarto, ou para o salão, ou para o banheiro, ou para qualquer lugar. Faça um vídeo. Tente perder a vergonha. Faça 20 vídeos. Até um fica bom para você poder postar. Crie uma comunicação com o seu cliente, porque isso vai te aproximar dele, tá? Isso é super importante. Aproveite esse tempo que as pessoas estão com o celular na mão. Então, bora começar nossa aula. Depois de muita conversa, que eu gosto aqui de falar com vocês e incentivá-los a começar, gente. Vamos começar, vamos continuar, vamos se levantar, erguer a cabeça. Não tem crise para quem está decidido. Máscara, álcool gel, todo o cuidado possível, bora atender. A sociedade não liberou atendimento, bora estudar, bora ir atrás para começar com tudo, tá bom? Bora lá então. Mechas inversas, estamos no 17º dia, 17 dias de maratona de lives e tá muito bom. Hoje a gente vai aprender uma técnica e a gente vai aplicar na Maria. A regra do 11, ela funciona da seguinte forma. O 11 é um número que não existe, certo? Porque só existe do 1 até o 10 e essa numeração, ela é mundial. São as cores que são bases do 1 ao 10. Após o 1, aliás, após o 10, existe o 11, que tá aqui, ó. O 11 é uma cor que não existe, não está na tabela de nenhuma cor, não está na estrela de Oswald, não está ali na tabela de fundo de clareamento. Ela é uma cor que eu crio quando eu não tenho a que eu preciso no meu salão de beleza. E como fazer isso? Vamos começar falando sobre as mechas? Débora, como que eu faço para escurecer um cabelo que é loiro? Ele é loiro na altura de um 9, igual o da Maria, tem o fundo de clareamento 9. Qual que é o fundo de clareamento 9? É o dourado, é o loiro claro. O 10 é o loiro claríssimo. Então, para ser um 10, a Maria, ela teria que estar um tom mais claro que esse. Como que eu faço para escurecer esse cabelo para cor natural?
Como que eu faço? O cabelo, se eu tonalizar somente com... Vamos supor que o tom natural da Maria seja o mesmo que o meu, que é o 5, tá? Eu peguei aqui o 5. O da Maria é o 5, 5.0. Se eu tonalizar o cabelo da Maria, ou com coloração, ou com tonalizante, somente com 5.0 mais OX de 10 volumes, tá? Para que pegue melhor, porque não é uma tonalização, é uma cobertura de tom, é como se fosse uma coloração global, tá, gente? Não é uma tonalização. Quando a gente tonaliza cabelo, a gente usa o quê? Oxidante de 5 a 8 volumes, para que não desbote o fundo natural, para que não prejudique a cor, mas para que o cabelo consiga absorver melhor o fundo natural, que é o 5, eu uso 10 volumes, tá bom? Não é 20, não é 5 e não é 8, é 10 volumes para escurecimento. Se eu colocar só o 5.0 no cabelo da Maria, que é 9, o fundo de clareamento, esse cabelo, ele vai ficar com cor de rato. Sabe aquele cinza? Sabe aquela cor que não é bonita? Não vai ficar um castanho e também não vai ficar nenhuma cor. Vai ficar aquela cor de rato. Eu chamo cor de rato, que é aquela cor meio acinzentada, meio feia. A gente não consegue observar se é cinza, se é um marronzinho, a gente não consegue entender. E por que que isso acontece? Porque o cabelo da Maria, aí entra a estrela de Oswald. Quem aí estava na aula da estrela de Oswald, que a gente conversou um pouquinho? Quais são as cores primárias que existem? É o vermelho, o amarelo e o azul. O nosso cabelo castanho, castanho médio, castanho claro, castanho escuro, preto, ele possui as 3 cores primárias, tá, gente? Que é o vermelho, é o amarelo e é o azul. O nosso fio natural possui as 3 cores primárias. Por isso que quando a gente sai no sol com o cabelo natural, ele não tem aquela nuance avermelhada. Ele só fica com nuances quando a gente passa coloração, tá? Então, o cabelo natural, ele tem pigmento azul também. Então, isso faz com que o nosso cabelo natural não apareça aquelas nuances acobreadas ou avermelhadas, certo? A coloração 5.0 sozinha, ela possui o pigmento vermelho na composição. Por quê? Porque o fundo de clareamento do 5.0 é o vermelho, certo? Quando a gente abre o primeiro tom do 5.0 natural, que é o cabelo, qual é a primeira cor que aparece? Vermelho. Então, a gente tem que entender que essa composição feita lá na fábrica com o meu químico, ele faz com um fundo vermelho para que haja uma cobertura de fundo de clareamento, uma devolução. Mas a Maria, ela tá muito loira para eu colocar só vermelho na composição, só o 5.0. Eu preciso devolver mais cores para esse cabelo. O que que falta, gente? A Maria, ela já tem amarelo. O 5.0 sozinho não é o suficiente. Eu preciso de um pouquinho de vermelho e um pouquinho de azul. Vejam aqui, a Maria já tem amarelo, porque o cabelo dela é amarelo. Então, eu preciso devolver o fundo de clareamento vermelho e o azul para que ela tenha as 3 cores primárias de novo no fio dela. E para que não haja um desbotamento futuro. Para que realmente a cor fique exatamente como a cliente quer. Como que eu faço isso, Dé? Como que eu devolvo tudo isso se eu não tenho, aliás, se eu só tenho 5.0 no salão? A primeira opção, gente, é você utilizar o chocolate, que na Mixiuse o chocolate é o 6,7, tá? Por que o chocolate? Se você misturar, pegar ali as têmperas em casa, tá? Pega um vermelho, pega o azul e pega o amarelo, tinta têmpera diluída na água. Faz a misturinha, coloca as 3 juntas dentro de um copo. Sabe que cor que a gente vai formar com as 3 cores primárias? O marrom. O marrom tá aqui no centro. Marrom. Então, como que eu faço esse processo para que a Maria fique linda e que pareça que ela tem um cabelo natural de novo? Eu preciso devolver as 3 cores primárias utilizando o marrom.
sabia? Se eu utilizar só o azul, pode ser que o cabelo dela pigmente azul. Se eu colocar só o amarelo, já tem amarelo. Se eu colocar só o vermelho, não vai ficar bonito, porque o 5.0 já possui um pouquinho de vermelho na composição. Então, eu preciso devolver as 3 cores juntas, que é o chocolate. Então, o chocolate é um coringa para você ter no salão, anote isso. Na Mixiuse, o chocolate é o 67. E se a sua pergunta é, Débora, e na vela, qual que é o chocolate? Gente, eu não entendo as outras marcas. Hoje eu sou especialista e expert na Mixiuse, tá? Na Mixiuse você pode perguntar o que você quiser, porque eu domino a marca que eu trabalho dentro do meu salão. Quem aí estava na aula sobre que a gente falava sobre marca, sobre produtos, a gente precisa dominar as linhas que a gente trabalha. Por isso a importância de não trabalhar com tantas linhas assim. Aí é ruim quando a cliente chega no salão e pergunta, tu trabalha com a L'Oréal, com a Vela? Não, eu trabalho com toda a linha Mixiuse e a Mixiuse devolve tudo que tu precisa para todos os tipos de cabelo, tem todos os tipos de coloração, tem todos os tipos de tratamento, finalizações. Por quê? A gente precisa dominar uma marca. Se eu tiver várias, quem quer tudo não entende nada. A gente não consegue absorver tantas informações assim. Então é importante você ter uma linha no seu salão de descoloração, de tratamento, de tonalização. Se essa linha tem tudo isso, show! Mas se ela não tem, procure alguma que tenha tudo isso, para que você não precise pegar um pouquinho de cada, sabe? Porque se você pegar um pouquinho de cada, você não vai saber dominar o assunto, não vai saber responder perguntas e muito menos na rede social. Às vezes a gente não consegue se comunicar com o nosso potencial cliente na rede social quando a gente não domina o nosso assunto. Então, na Mixiuse é o 6.7, tá? 6.7, vou anotar aqui do ladinho. Vai ficar muito risco, mas vocês podem colocar bem organizados ali para que vocês entendam. Então, o 6.7, ele possui as 3 cores primárias, que é o vermelho, o amarelo e o azul. Ele é o chocolate. Como que eu utilizo o 6.7? Eu posso utilizar ele com oxidante de 10 volumes, 6.7, com oxidante de 10 volumes, e a medida pode ser 1 por 1,5, tá? Eu posso colocar 50 gramas de tonalizante da Mixiuse, mais 75 gramas de oxidante de 10 volumes, certo? Num cabelo provavelmente vai uma caixinha toda, tá, gente? E a caixinha aqui tem 50 gramas. Por que que eu preciso devolver? E o 5.0 entra quando? Então, vamos ver a sacada? Para que esse cabelo consiga absorver o máximo de produtos, eu vou lavar o cabelo da minha cliente, posso colocar até o shampoo anti-resíduo se eu trabalho no salão, e aí sim eu tonalizo esse cabelo com 6.7, tá? Por quê? Porque o tonalizante, ele não tem o poder de entrar lá na cutícula do cabelo. Ele age superficialmente, então eu preciso molhar o cabelo para que a cutícula levante um pouco e ele absorva mais produto, certo? Se fosse coloração, eu podia aplicar no cabelo seco, assim como a cliente chega no salão. Mas como a Mixi trabalha com 6.7 tonalizante, eu vou usar o 6.7 tonalizante, beleza? Vou lá, aplico 6.7 com oxidante de 10 volumes, a medida 1 por 1,5, que tem as 3 cores primárias. Então, eu vou escurecer esse cabelo loiro e vou deixar ele chocolate. A partir do momento que ele ficou chocolate, eu deixo de 30 a 40 minutos, que é o tempo... Só um pouquinho, gente. A Siri tá conversando aqui no meio da live. Bom, o que acontece? Quando eu coloco esse tonalizante no cabelo dela, eu preciso deixar de 30 a 40 minutos, que é o tempo de ação de uma coloração ou de um tonalizante, beleza? Deixei de 30 a 40 minutos, eu levo a minha cliente novamente para o lavatório, lavo o cabelo dela, tiro o excesso de produto de 6.7, que é o chocolate, e daí sim eu entro com o 5.0. Então, são 2 processos que eu preciso participar. Eu preciso devolver o fundo natural dela primeiro, tá? Esse sempre funciona e dá certíssimo. Devolvo o fundo natural, retiro o chocolate, vou lá e coloco o 5.0 com oxidante de 10 volumes e deixo de 30 a 40 minutos de novo. Eu preciso secar esse cabelo? Não existe a necessidade, porque ele já está bem devolvido o fundo de clareamento, tá? Não precisa ir lá e secar na cadeira.
não tem essa necessidade. Pode passar úmido mesmo e, claro, leva para a cadeira, aplica na cadeira, porque no lavatório a cliente fica muito inclinada e às vezes a nuca passa despercebida e acaba ficando com um tom diferente. Então, para que seja bem passado, a gente leva normalmente a cliente para a cadeira, certo? Aí eu passo 5.0. Após passar o 5.0, gente, eu deixo de 30 a 40 minutos. Então, qual é a coloração que você precisa ter no salão? Chocolate, aqui ó, chocolate, mais a base. Cada uma eu deixo uns 40 minutos. E daí eu, sem medo, devolvi o fundo natural. Essa é a primeira alternativa, tá, gente? Mas, se eu pensar nas mechas inversas, eu não consigo fazer esse processo. Por quê? Porque quando uma cliente chega loira no salão e eu vou fazer as mechas inversas nela, eu não posso colocar o chocolate, tirar e depois colocar o 5.0, porque isso vai me dar um trabalho dobrado e talvez, óbvio, com certeza funciona, mas vai me dar muito trabalho. Então, agora a gente vai entrar com a regra do 11. Anotaram essas informações? Isso aqui é quando a cliente chega com todo o cabelo loiro, eu não tenho a mistura pronta, mas eu tenho o chocolate e eu tenho a base. Então, o chocolate é o coringaço. Eu sempre indico, devolva o fundo com chocolate, que tem as 3 cores primárias, não existe erro no cálculo, não existe erro nas gramas, você faz perfeitamente. É um trabalho dobrado, mas não tem problema, tá? Você pode cobrar bem por esse trabalho, porque você está utilizando 2 caixinhas de produtos. E isso aqui vale mais, tá, gente? Então, depois você trata seu cliente e tudo beleza. Conseguiu um resultado 100% aprovado e ótimo, tá? Agora a gente vai entrar com a regra do 11 e vocês vão entender por que essa regra existe. Vamos apagar aqui agora? Anotaram? Vou deixar aqui em cima anotadinho o chocolate 6,7 mais base. 5.0. Oxidante 10 volumes, tá? Para quem não anotou antes. Agora, eu vou entrar, eu não tenho chocolate no salão de beleza, mas eu tenho a base. A empresa que eu trabalho não trabalha com os tons de neutralização. A Mixiuse trabalha com o 5.0 e o 611, que são tons que eu uso para esfumar raiz. E por que eu utilizo o 5.0, olha, 5.11 e 611? Por quê? Porque o 11, ele representa o acinzentado. Na estrela ali de Oswald, o 11, que é o 1, ele representa o azul acinzentado. E ele neutraliza as cores quentes. Então, vocês lembram que algum tempo atrás, quando inventaram a raiz esfumada, o pessoal usava só a base, só o 4 ou só o 5? E por consequência, aqueles cabelos desbotavam para o cobre ou para o vermelho lá depois de uma semana, 2. O que acontece? É porque as empresas e os profissionais não tinham entendimento que a gente precisava neutralizar a base, porque senão ela desbotaria para o vermelho ou para o cobre. E como que eu neutralizo o vermelho? Quem aí entende um pouquinho ali sobre a estrela, como que eu neutralizo o cobre? Eu neutralizo o cobre e o vermelho com o azul, o pigmento azul. Então, justamente por isso, as empresas, a Mixi criou o 5.11, que é o 5, que é a base, e juntamente tem o reflexo, a nuance acinzentada, para neutralizar os tons quentes do vermelho. Então, sem medo, eu posso utilizar esse produto aqui para fazer as mechas inversas no meu salão, tá? Eu consigo fazer mechas inversas com 5.11, eu consigo esfumar raiz com 5.11, porque ele neutraliza as cores quentes. Eu sei que quando eu lavar esse cabelo, ele não vai desbotar para o vermelho, ele não vai desbotar para o cobre, e ele não vai ficar aquela cor de ratazana. Mas qual que é a outra sacada para eu usar a regra do 11? Ainda não é aqui, porque a minha empresa trabalha com a cor pronta. Então, qual que é a outra sacada, Dé? A outra sacada, gente, é usar a regra. A regra do 11, como eu falei, é uma cor que não existe, muitos profissionais nunca ouviram falar, ela faz parte da colorimetria, que é a teoria.
E aqui a gente vai aprender como utilizar a regra do 11 no nosso dia a dia. Ela não é para ser utilizada sempre, por isso tente trabalhar com empresas que já têm o mix pronto, porque você não vai ter trabalho, não vai ter erro de cálculo e não vai ter enrolação. Você vai lá, não vai ter muito trabalho, já faz, tudo certo, sabe o resultado, beleza. Então, a regra do 11 ela existe para nos salvar, para nos tirar do apuros. Aqui eu vou pegar a base, que é o 5. A Maria, ela possui o amarelo, tá? Vou fazer aqui de novo o desenho, porque eu gosto de desenhar, é bom. Pra entrar na cabeça, é bom a gente fazer desenhos, tá? Se você puder anotar aí na sua casa, anote, tire print desse momento. Compartilhe, mostre para o seu cliente que você está aproveitando a quarentena para se atualizar no mercado da beleza. Então, você vai saber tudo, inclusive um cabeleireiro também é matemático. A gente precisa entender sobre matemática, sobre arte, sobre cores, sobre tons, sobre atendimento, vendas, né? A gente é um pacote. Ó, aqui na estrela, então, eu tenho as 3 cores primárias, que é o vermelho, o amarelo e o azul, tá? Débora, não tem uma estrela aí, isso é um triângulo. Beleza, agora eu vou criar as cores secundárias, que vamos misturar aqui para você entender. O vermelho com o amarelo eu crio o laranja. Vamos voltar lá para o primário, né? Para a época da escolinha. O vermelho e amarelo eu crio o laranja. O azul com amarelo. Que cor que eu crio azul com amarelo? Ixi, gente, me deu um rosa. O verde, eita. O verde ou mate, eu ia colocar mate. Aqui, o vermelho com azul é o roxo. Ou irisado. Tá? O laranja ou cobre, que é como tá lá na estrela de Oswald. Essas são as cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo. A partir das cores primárias, a gente criou as cores secundárias, né? As empresas, enfim, criaram as cores secundárias, que é o laranja, o verde e o roxo. E depois as cores terciárias e assim vai, tá? Alguns chamam de cores... Esqueci o nome, esqueci a palavra. São terciárias mesmo. Cores complementares, tá? O resto das cores são complementares. Que daí, a partir dessas primeiras cores, a gente cria um universo enorme de uma paleta de cores. Aqui, eu posso dividir essa estrela com as cores quentes na direita, quentes, e na esquerda as cores frias. Por que a gente está aprendendo a estrela agora? Porque ela faz parte da regra do 11, tá? Como que eu faço para usar a regra do 11 no sufoco do meu dia a dia? Eu preciso criar uma cor base com uma nuance fria, que possua as 3 cores primárias, para que eu devolva para esse cabelo, todo esse cabelo, tá? Pense comigo, essa matemática ela é utilizada para mechas inversas ou mechas invertidas, como você costuma chamar, ou ela é utilizada para um escurecimento de um loiro. Vamos supor que eu vou escurecer todo esse cabelo, mas eu não tenho chocolate, que foi a primeira opção que você teve. Eu preciso criar uma cor. Que cor que esse cabelo já possui? Pensem aí e respondam. Que cor esse cabelo possui? Ele possui o amarelo. Então, eu não preciso de amarelo no meu pigmento, tá? As empresas começaram a trabalhar com pigmentos. Existe o pigmento azul, existe o pigmento roxo, existe o pigmento laranja, o vermelho, o amarelo e o verde. As empresas trabalham com esses pigmentos. E qual é a numeração desses pigmentos? O azul é o 1, o roxo é o 2, o amarelo é o 3, o verde é o 7. Então, assim, são as cores que a gente mais usa, tá, gente? Aqui o laranja é o 4, o vermelho é o 5, e depois tem o 6, que também é vermelho. Enfim, as cores terciárias têm outras numerações. Mas falando aqui é o 1, que é o azul. O 2 é o roxo, o 3 é o amarelo, o 7, tá, é o verde ou mate, o 5 é o vermelho e o 4
O 4 é o laranja, é o cobre. Eu consigo comprar esses pigmentos puros nas lojas de cabeleireiro de algumas marcas, né? A Mixi trabalha também com os pigmentos puros, que são conhecidos com o 0 na frente. 0.1, 0.2, 0.4, 0.3. Esses são os pigmentos puros. Eles são bem importantes sim para que a gente saia do sufoco no dia a dia no salão. Mas eu não preciso ter todos, basta eu ter o 1 e o 2, porque são os mais utilizados. Eles são os que neutralizam cores quentes, são as cores que a gente mais usa no salão. Então tem em mãos o 01, que é o azul acinzentado, e o 02, que é o roxo irisado. 011 não é pigmento puro, é super clareador. Algumas pessoas confundem o pigmento puro com o super clareador. O pigmento puro possui somente uma numeração após o 0, certo? Então anotem isso. No dia a dia, para utilizar a regra do 11, eu preciso do pigmento puro, porque eu vou criar uma cor com uma nuance que esfrie aquela cor quente. Então eu vou criar como? Usando a regra do 11 na matemática. Vou apagar esse cantinho aqui. Eu preciso criar, eu já tenho o amarelo, beleza, risco o amarelo. Então eu preciso de uma cor que possua o vermelho e o azul. Qual é o pigmento puro que eu acabei de falar que possui o vermelho e o azul? É o 02, é o roxo. 0.2, roxo irisado. Então, eu preciso desse pigmento no salão de beleza. Aqui eu peguei o meu. 0,2, 0,2, tá? Ele é violeta puro, ou roxo, ou irisado. Assim fica a nomenclatura dele. Para eu fazer a regra do 11, eu preciso ter mais a base, que é o 5.0. Ou o 4.0, enfim. Qual é a importância para eu saber qual é a base da cliente? Se a cliente ela vai fazer uma base 5.0, na regra do 11 eu preciso que você utilize o 4.0. Sabe por quê? Porque nessa mistura a gente perde um tom. Então, um tom ele fica acima do que está na caixinha. Nessa mistura a gente sempre perde um tom. Se a cliente é 5.0 e você vai usar a regra do 11, você pode utilizar o 4.0. Se a cliente é um 6.0, você pode tranquilamente usar um 5.0, porque pode haver uma oxidação de tom e você perde um tom nessa transformação e nessa matemática, tá bom? Então, o cabelo da minha cliente ele é 5.0, mas eu vou utilizar o 4.0. Porque eu vou perder um tom. Então, eu vou utilizar o 4, vou apagar aqui, e vou utilizar o 02. O 4.0 mais o 02. Como que eu faço isso na matemática? Eu uso 60 gramas de 4.0, tá? Que normalmente vai 50 a 60 gramas em um tubo de coloração ou tonalizante, para poder pegar uma cabeça inteira. Então, eu uso 60 gramas de 4.0, mais, aí entra a regra do 11. Como? Quanto de mix eu coloco, quanto de pigmento ou mix, como é chamado, eu coloco, para essa mistura de 60 gramas? Do 4.0, que é a cor que eu vou utilizar, até o 11, faltam quantas casas? Vamos contar? Olha, 4, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parei aqui, ó, gente, no 11. Do 4 até o 11, quantas casas eu preciso fazer? Preciso somar. Eu preciso somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 centímetros de 0,2. É aí que entra a regra. Vocês entenderam? Para cada 60 gramas de um tubo
de coloração ou tonalizante, que é a média das empresas, 60 gramas, eu utilizo a regra do 11 para conseguir utilizar um mix, para misturar um mix à cor final, que é a base. Por quê? E por que eu uso isso em centímetros e não gramas? Porque as balanças convencionais que a gente usa, as de precisão, elas não conseguem pesar pouquinhas gramas. Um exemplo, se eu colocar ali 1, 2 gramas, a balança não pesa, gente. Ela não pesa, tá? Por experiência própria. Alguns ensinam dessa maneira para você colocar as gramas, mas por experiência própria, pelo que eu já passei dentro do salão, eu costumo indicar, como a maioria dos profissionais indica, você usar os centímetros, tá? Porque os centímetros sim são fiéis. É melhor usar menos do que ultrapassar aquela barreira para que pese na balança quando vê tem 12 gramas e tem demais. Então, o que vai acontecer se eu colocar um pigmento 02 numa coloração 4.0 e fazer o escurecimento desse cabelo na matemática errada, o cabelo vai ficar roxo, sabia? Porque o pigmento ele é puro e ele vai predominar naquela cabeça. E ele vai ficar roxão, gente. Já aconteceu comigo, então eu falo isso porque eu sei do que eu estou falando. Eu já passei por isso e eu aviso vocês para que vocês não precisem errar para poder aprender, tá? A ideia aqui é que vocês possam pegar tudo mastigado para que vocês não passem pelo pior, tá bom, gente? A ideia da maratona é justamente essa. Então, como que eu utilizo a regra do 11? Eu somo ela até chegar ao 11 a partir da base que eu vou utilizar na cliente. Na real, é isso. A base é 5, então eu preciso contar até o 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quantas casinhas tem aqui? 6. Então, é igual a 6 centímetros de 0,2 ou a outra base. Por que eu coloquei o 02 para fazer a cobertura desse loiro? Porque o loiro já possui amarelo, que são uma das cores primárias, e eu preciso devolver o azul e o vermelho. E o 02 é o azul e o vermelho misturado, que formou o roxo irisado, tá? Então, esse é o 02. Para que eu consiga, para 30 gramas, quanto que eu utilizo, Dé? Para 30 gramas, eu utilizo a metade, gente. Eu utilizo 3,5 centímetros de 0,2 para 30 gramas. Então, eu vou diminuindo conforme as gramas que eu vou utilizar naquele cabelo. Se eu usar 50 gramas, quanto que eu uso, Dé? Aí, eu uso, deixa eu apagar aqui, 6 centímetros. A gente vai diminuindo, gente, com as gramas, tá? É sempre equivalente às gramas. Normalmente é um tubo, então você utiliza um tubo inteiro. Mas os números que faltam, a quantidade de números que faltam com o pigmento. Aqui é 6, você vai utilizar 6 centímetros de 0,2. Se for 30, eu utilizo 3 centímetros. Se for 20, eu utilizo 2 centímetros. Se for 10 gramas, eu utilizo 1 centímetro, tá? Você vai fazer um escurecimento de um cabelo loiro, mechas inversas só no salão de beleza? Como que a gente faz? A gente utiliza essa mistura, mas não precisa fazer 60 gramas. Eu faço ali 20 gramas com 2 centímetros do 02, que ele tem violeta e ele com certeza não vai haver desbotamento, não vai ficar chumbado, não vai ficar feio, não vai ficar roxo, vai ficar perfeito. Então, calcule os centímetros, tá? Aí a gente pode pegar uma régua, como você achar melhor. Com o dia a dia, você vai se sentir mais seguro e vai saber que 1 centímetro é um pouquinho, 2 centímetros é um pouquinho mais e 3 centímetros é um pouquinho mais. Então, você vai ter mais precisão nas medidas. Mas lá no comecinho, pode pegar uma régua, não tem problema e não é feio. Ninguém vai falar mal de você, o cliente nem sabe o que você está fazendo, tá? Só para que você se sinta seguro. Já aprenderam como escurecer o cabelo? As marcas para escurecer, aliás, as numerações, vocês já entenderam como fazer isso utilizando chocolate? Se não tiver o chocolate, como usar a regra do 11, certo? Então, a regra do 11 ela é extremamente útil para salvar a gente naquele momento de aperto, mas não é algo que a gente precise utilizar sempre, tá?
O ideal é trabalhar com uma marca que possua uma cartela de cores bem ampla, para que a gente se jogue naquela cartela e consiga várias cores lindas, tá? Então, o objetivo aqui é ajudar vocês no dia a dia de uma maneira mais fácil. Agora, como que a gente aplica mechas inversas? A minha cliente chegou lá toda loira no salão, tá? A gente tá quase chegando no final. Chegou lá toda loira no salão. E ela quer ficar um pouquinho de fundo natural. Ela não quer ficar tão loira, Débora. Ela quer ficar com fundo natural. Daí eu vou lá e aplico a raiz esfumada nela. E daí eu aplico as mechas inversas. As mechas inversas, elas têm o poder de neutralizar o laranja. Às vezes o cabelo, por estar tão descolorido, todo ele descolorido. Quanto mais descolorido o cabelo estiver, quanto mais global for essa descoloração, mais chances a cliente tem e o profissional de manchar aquele cabelo de amarelo com o passar dos dias, ou com secador de cabelo, ou com a chapinha, ou com o desbotamento do tonalizante. E o que acontece? Aí aquele cabelo fica com umas manchinhas amarelinhas do queimado do secador, do queimado da chapinha, do cloro do chuveiro, do encanamento de cobre, do sol, da praia. Então, o que acontece? Quando tem um pouquinho de escuro no meio do loiro, é mais fácil de ter o loiro predominando do que os amarelinhos. E algumas clientes gostam de uma mechinha ou outra mais natural, mais escurinha. E está voltando com tudo a tendência de mechas marcadas, sabe? Que há muito tempo saiu de linha e agora o pessoal está usando as mechas marcadas. E as mechas inversas é uma maneira de devolver o fundo natural da cliente, fazendo com que ela fique com uma sensação de mechas mesmo. O que são mechas? São aquelas marcações que existiam antigamente, sabe? São aquelas, chamavam de luzes, né? Hoje em dia a gente alterou o nome. Como que a gente faz? Esse cabelo ele tá muito loiro. Eu não posso me empolgar na quantidade de mechas inversas. Eu tenho que fazer pouca quantidade. Sabe por quê? Porque qualquer pouca quantidade que eu fizer nesse cabelo, ele vai ficar predominante. E o que acontece? Se você fizer pouco e a sua cliente daqui a pouco pedir um pouquinho mais, ai, tem como escurecer só um pouquinho mais? Claro, show de bola, eu faço sim. É melhor ela pedir isso do que você fazer demais e escurecer demais o cabelo dela e daí depois ela pedir para clarear de novo. Sabe por que é pior ter que clarear de novo? Porque no primeiro momento o cabelo vai demorar para abrir e no segundo momento ele vai quebrar porque ele tem uma descoloração por baixo. Ele estava descolorido, daí a gente cobriu esse cabelo com a mecha inversa e daí ela vai querer descolorir de novo algo que já estava danificado. Então aqui o objetivo é fazer com que o seu trabalho seja mais eficaz e o seu trabalho não cause mais trabalho, entende? Então, quando a gente for aplicar mechas inversas, se eu for fazer ao mesmo tempo da mecha clara, que existe a possibilidade de aplicar uma mecha clara e uma mecha inversa, no caso de correção de cor, tá? Quando eu faço correção de cor, às vezes eu faço isso, mechas inversas, e quando eu faço mechas inversas para escurecer um pouquinho o loiro, a gente faz o mesmo tipo de divisão. Eu divido o cabelo topo, eita. Eu vou dividir o topo. Tá? Aqui eu não tô focando na divisão, tá, gente? Eu só quero mostrar a aplicação para vocês. Pra gente finalizar nossa aula de hoje. Depois da sacada aqui, que foi a cor que você tem que usar, né, gente? As cores é o principal. A aplicação, assim, ó, barbada, porque vocês já estão experts, né? Vocês já estão aí, ó, aplicando dia a dia o que a gente tá aprendendo na maratona, as técnicas e tudo mais. Ó, eu vou fazer uma mecha inversa aqui atrás. Eu tô utilizando aqui o matizador para poder aparecer para vocês, porque a coloração não pega no cabelo sintético, tá? E o cabelo da minha Maria aqui é sintético. A mecha inversa, ela não pode ser aplicada em transparência. O que é transparência? São fitas finas. Porque se eu aplicar em fitas finas, uma atrás da outra, esse cabelo vai ficar quase todo escuro. Porque o escuro vai predominar. O escuro é predominante, o cobre é predominante, o vermelho é predominante. Então, a gente tem que cuidar na quantidade. Eu preciso pegar fitas grossas e tirar uma transparência dessa fita grossa e aplicar a mecha invertida.
ou mecha inversa, ou mecha escura. Ó, eu tirei uma transparência da fita, vou fazer uma costura aqui, bem fininha, nada de exagero. Claro, só se a cliente quiser aquela marcação, mas nesse caso eu não vou marcar, eu só quero que fique um leve escurecimento no meio, tá? Para não ficar tão loira. Então, cuidado, atenção, cuidado com a quantidade de mechas escuras, porque elas são predominantes. E detalhe, elas têm um alto poder de escurecer as pontas. Sabe por quê? Porque na ponta do cabelo loiro, ele já tem pouca quantidade de cabelo, porque o loiro já quebrou, já ressecou, algumas clientes não querem cortar totalmente a ponta e deixam aquela pontinha rala. E o que acontece? No couro cabeludo tem muito cabelo. Então eu começo a mecha inversa do couro cabeludo até a ponta. Só que quando eu retirar essa mecha inversa, se eu fizer em grande quantidade, a ponta vai ficar toda preta, vai ficar escura e só o topo vai ficar claro. Sabe por quê? Porque eu pesei a mão na hora de fazer mecha inversa e quis fazer muitas. Então, é melhor que você faça menos do que mais. Sabe aquela frase clichê? Menos é mais? Então, faça menos, porque é melhor que a cliente volte dizendo, eu quero fazer um pouquinho mais, do que ela reclama e diga, meu Deus, tu me deixou morena. Então, a reclamação é bem pior quando ela faz uma crítica do que quando ela diz, e tem como tu fazer um pouquinho mais? Entendeu? Viu como soa diferente? Então, o susto e o choque é bem maior. Então, é melhor fazer pouca quantidade, ó, para uma fita dessa quantidade de cabelo, eu peguei só uma transparência. E daí eu vou tirar mais uma fita grossa. Pode ser na horizontal mesmo, tá? A aplicação de mechas inversas é sempre na horizontal. Ela serve muito para correção de cor, tá? Ela é ótima. Ó, aqui eu peguei outra fita grossa e dessa fita grossa eu pego outra transparência, faço uma costurinha bem leve, transparência é uma mechinha bem fina, aí eu vou desse ladinho, faço outra transparência bem fina, olha só. Então vai ficar uns fiozinhos escuros no meio do loiro, vai dar um contraste, vai deixar esse cabelo ainda mais loiro, porque o escuro junto com o loiro, ele predomina, ele deixa o loiro mais aceso, mais bonito. Então ele vai deixar esse cabelo maravilhoso. Vocês precisam entender essa técnica das mechas inversas, por quê? Porque ela está voltando com tudo, ela está voltando para o mercado, as mulheres estão cansadas de ficar totalmente loiras e elas precisam dessa novidade dentro do salão. E eu tenho uma notícia para dar, vocês já têm essa novidade, porque vocês anotaram tudo que foi rabiscado aqui nesse quadro, né? Vocês ficaram aqui 1 hora me ouvindo e tentando administrar tudo isso que eu estava informando. Talvez eu falei demais, porque eu quero passar muita informação para vocês, mas eu tenho certeza que eu fui extremamente clara no quesito tons, como prevenir o desbotamento, como prevenir a cor vermelha e a cobre que o cliente não gosta, como escurecer os cabelos loiros e como aplicar a mecha inversa. Menos é mais. Aplique pouca quantidade e tenha um resultado excepcional. E o melhor, eu quero que você, profissional aí que está me olhando, você que está começando do zero nessa profissão, gente, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Não desista. Porque você vai ter muito sucesso, sim. Sabe por quê? Porque você está aqui, dedicado, se dedicando 1 hora por dia, dando o melhor de vocês, podendo estar fazendo um monte de coisas, podendo estar vendo TV. Vocês estão aí focados, buscando mais conhecimento. Às vezes existem pessoas que dizem, eu já sei tudo, mas uma dica, talvez uma numeração tenha mudado a sua vida, talvez boa noite tenha te deixado mais feliz e mais entusiasmado. Então confie no seu futuro, não desista, não existe corona, não existe pandemia, não existe restrição e nem quarentena que pode nos limitar a ir atrás do nosso sonho. Então corra atrás dos seus sonhos, se aperfeiçoe, esteja pronto e dê a volta por essa crise. Porque eu tenho uma notícia, a crise vai passar, o corona vai acabar e a quarentena vai ser... Logo acabou a quarentena, gente. Talvez se estenda por mais 2 ou 3 meses, mas a vida de vocês não acabou.
Então vamos continuar e nos preparar nesse período para começar com tudo e preparados. Sabe para quê? Para ajudar nossa família, para ter uma independência financeira, para estar com os nossos filhos, para abrir nosso salão de beleza, para conquistar os nossos sonhos, para fazer aquela viagem. Então logo, talvez estejam liberadas as aviações e a gente consiga viajar, porque a gente está tendo sucesso na profissão. Eu quero que vocês tenham reconhecimento e sucesso, assim como eu consegui muitos dos meus sonhos, e eu não paro por aí, porque eu continuo. Não existe corona, não existe restrição e não existe quarentena para me parar. Eu tô aqui todos os dias passando conteúdo para vocês. Sabe por quê? Porque eu amo o que eu faço e eu confio no meu método. Agora acabou a nossa live e a gente vai ainda para mais uma aula lá da minha mentoria do curso de mechas com Débora Zago. Sabe por quê? Porque eu amo o que eu faço. Quando a gente ama, não tem problema, não tem noite, não tem dia. Gente, eu amei estar com vocês. Amanhã a gente tem mais maratona de lives. Não esqueça de tirar um print aí, né, comigo com a Maria. E posta lá, gente. Compartilha, convida seu amigo, seus colegas de profissão para estarem se aperfeiçoando. Um grande beijo, até amanhã. Tá? Então tem que escrever. Vamos lá então, hoje é a aula de número 8 da nossa maratona de lives, onde a gente vai aprender sobre raiz esfumada. Uma das técnicas mais pedidas no salão de beleza hoje e que pode salvar o resultado de muitos cabelos que infelizmente mancharam a raiz ou de cabelos que chegaram manchados até você. Mas antes de aprender a prática de esfumar raiz, que parece ser muito difícil, a gente precisa aprender o quê? A teoria. Deixa eu só pedir uma coisinha aqui pro Miquel que eu esqueci. Água. Não, pede pra provar o borrifador com água. Aí ela vai achar pra mim. É a água, mas é dentro do borrifador. Qualquer borrifador, tá? Gente, esqueci aqui o borrifador de água, que é o meu segredo para a prática. Mas assim, a gente precisa entender que eu preciso aprender a parte teórica para depois colocar em prática. Vocês viram que todas as aulas a gente teve teoria? Porque prática e teoria caminham juntas, uma constrói a outra. Então a gente precisa primeiro dominar como, com o que fazer, com o que aplicar e depois aplicar. Para fazer uma raiz esfumada, vou colocar aqui o tema da nossa aula. De cada 10 clientes que você atende no salão, a margem de pessoas que pede uma raiz esfumada é em torno de 7. É bastante cliente, tá? Normalmente elas querem essa raiz levemente esfumada, ou esfumada demais ou esfumada de menos. Por quê, Débora? Porque é uma tendência que veio para ficar. Mas grande parte dos profissionais faz a raiz esfumada de uma maneira que o cabelo desbote para o cobre, desbote para o vermelho e sobressaia as cores quentes sobre o fio. Às vezes a cliente já sai com a cor quente do cabelo do salão e às vezes alguns dias após a aplicação desbota o cabelo e fica quente, fica cobre, fica vermelho e entregando um resultado bem ruim. Eu fiz porque eu não sabia como fazer realmente, eu tentava, eu aprendi ali mais ou menos a prática, fazendo uma raiz como se fosse um retoque de raiz e com base, gente. Muito obrigada. Só com a base. Base pura é o que, Débora? Base pura é 5.0, 6.0 e um coringa de raiz esfumada era 4.0. Era essa base que eu usava como em todos os cabelos, mesmo com fundo de clareamento mais claro ou mais escuro, porque eu colocava e deixava por menos tempo e retirava. Usava sempre o 4.0, eu fazia isso, tá? Com oxidante de 10 volumes. Mas, após alguns dias, eu tinha um leve desbotamento de raiz e a minha cliente retornava dizendo que o cabelo abriu para o cobre ou abriu para o vermelho. Gente, quando eu faço uma raiz esfumada, a primeira coisa que eu preciso entender é que toda base tem calor e eu preciso ter uma neutralização desse calor para que o cabelo não desbote, tá bom? Então, a base, ela é pré-pigmentada com um pouco de calor. Com que tom, Débora? Cores quentes, vermelhos, cobres. Por quê? Para o cabelo poder cobrir bem. A base, ela é usada muito para quê, Débora?
para cobertura de branco, necessariamente falando. Ela é usada mais para cobertura de branco. Então, ela tem uma porcentagem de calor, que é o vermelho, porque é o que devolve o fundo de escurecimento para os brancos, tá? Quando eu vou fazer uma raiz esfumada, eu preciso trazer para essa base um pouquinho de neutralização. O que é uma neutralização do calor, gente? São os pigmentos frios, que são que cor? O azul, o verde, tá? Mate, né, em alguns. O azul, o verde e o lilás. Ou irisado aqui, né? Em algumas cartelas está irisado. E aqui em algumas cartelas está cinza. Tá? Azul ou acinzentado, verde mate, lilás irisado. Esses tons são os neutralizadores da base quente. Qual numeração? Só que daí quando a gente vê azul, verde, lilás, essa linguagem é mais usada para quem não é um colorista, para quem não é um especialista em cor. Para você que está se tornando, está se formando ou está decidindo ser um especialista em cor, em mechas, em colorimetria, você precisa enxergar as cores por números. Eu conversando com o Alejandro, né, muitos de vocês já conhecem o Ali, ele é diretor técnico da Mix Use, da empresa que eu sou embaixadora, e ele é meu amigão do coração e a gente conversa muito sobre técnica, muito. Cara, eu amo falar sobre cabelo, colorimetria, aprender mais, e eu aprendo muito com os meus amigos, muito. É tão bom ter amizades que nos agregam, né? Quem estava na nossa aula aí de construir uma casa, de não dar mais importância para as crenças limitantes, sabe que dos principais pontos para a gente crescer na nossa profissão e na nossa vida como pessoa, como profissional, a gente precisa andar com pessoas que nos influenciam para isso. Se eu estou construindo a minha casa com um teto baixo, eu só ando com pessoas que estão assim. Se eu costumo olhar só para os problemas, eu costumo andar com pessoas que também fazem isso. Mas a partir do momento que você começa a levantar a cabeça e construir a sua casa com um teto mais alto, pessoas que conseguem entrar na sua casa de teto alto